Se você está ouvindo isso agora, é porque de alguma forma Deus decidiu falar com você. E Ele escolheu um texto antigo, escondido entre páginas já esquecidas por muita gente. Um texto que carrega uma promessa capaz de mudar destinos. Mas antes de continuar, eu preciso te avisar. O que você vai descobrir aqui não é mais uma mensagem. Há algo no Salmo 30 que quase ninguém percebe. E é isso que vai acender uma luz exatamente onde hoje existe dor. Respira fundo. Esquece tudo por um instante. Fica só você e a minha voz. Porque essa jornada é só entre vocês dois. Você e Deus. Quando Deus te levanta do lugar onde você caiu, o Salmo começa assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste. Mas esse levantar não é físico. É espiritual. É emocional. É a mão que alcança quem já desistiu de tentar levantar sozinho. E eu preciso te perguntar algo. Uma pergunta que talvez ninguém tenha coragem de te fazer. Quantas vezes você sorriu por fora, enquanto por dentro você estava afundando? O salmista sabe exatamente como isso é. Ele não escreve como quem venceu facilmente. Ele escreve como quem sangrou por dentro antes de ser curado. E talvez seja por isso que você está aqui. Porque assim como ele, você também está carregando dores que ninguém vê. Mas então o Salmo diz: Clamei a ti, e tu me curaste. Isso não é poesia. Isso é um diagnóstico espiritual. A cura de Deus sempre começa quando a alma para de fingir força e começa a clamar. Quando Deus te salva do abismo que ninguém sabia que você estava prestes a entrar. Há uma parte do Salmo 30 que a maioria das pessoas passa por cima, mas ela é a chave de tudo. Senhor, fizeste subir a minha alma das profundezas. Essa profundeza é o lugar da morte emocional. Aquele lugar silencioso, onde você não sente mais nada. Não dói, mas também não vive. Você já esteve lá? Nesse lugar onde você simplesmente funciona, mas não respira. Onde as horas passam, mas você não percebe. Onde você sorri por educação, mas não sente nada. O autor do Salmo esteve exatamente aí. E Deus o arrancou de lá, não quando ele estava forte, mas quando ele estava à beira do fim. É irônico. É quando você acha que acabou que Deus começa a reconstruir. O segredo que quase ninguém percebe. Deus permite a noite, mas Ele mesmo decide amanhã. Agora chegamos ao trecho mais famoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem um detalhe escondido aqui. Um detalhe que muda tudo. Deus não promete que a noite não virá. Ele promete que ela não será eterna. A maioria das pessoas lê esse verso como uma promessa bonita, mas é uma declaração de guerra espiritual. Porque quando o salmista diz que a alegria vem pela manhã, ele não está falando do nascer do sol. Ele está falando de algo que só Deus pode fazer. A virada que ninguém imaginava, o começo que nasce no fim, a cura que chega quando você já tinha perdido as forças. E eu preciso te dizer algo sem rodeios. Você não está ouvindo isso por acaso. Você está no fim de uma noite, não no meio dela. E amanhã já começou a se mover na sua direção. O momento em que Deus te permite cair, para te ensinar a dependência que vai te salvar. Depois tem uma parte surpreendente nesse salmo. Escondeste de mim o teu rosto, e eu fiquei perturbado. Por que Deus faria isso? Não para te punir, mas para te impedir de confiar em coisas que iam te destruir. Às vezes Deus te deixa sentir o peso da ausência, para que você finalmente entenda o peso da presença. Isso explica por que você passou por tudo isso. Você não perdeu forças, você foi desligado de fontes que te drenavam, porque Deus sabe. Se Ele tivesse te deixado continuar como estava, você teria se perdido pelo caminho. A oração que muda destinos e o grito que Deus sempre atende, depois de sentir o abandono, o salmista faz uma pergunta que parte a alma: que proveito haverá na minha morte? Louvar-te ao pó? É o clamor de quem está no limite, de quem chegou no fundo do fundo, de quem não tem argumentos, só lágrimas. E é aí que a virada acontece. Deus responde, não porque o salmista é perfeito, mas porque o coração dele quebrou. E aqui está o segredo. Deus nunca ignora um coração quebrado. Nunca. Quando você chega no seu fim, Deus chega no começo dele. O momento mais poderoso, quando Deus troca a roupa da dor pela roupa da alegria. Agora chegamos ao ponto mais forte do Salmo 30. Transformaste o meu pranto em dança. Tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Isso não é simbólico. É espiritual. Deus não apenas tira a dor, Ele troca sua identidade. Porque tem dores que não só ferem, elas moldam, elas te fazem acreditar que você é aquilo que sofreu. Mas quando Deus entra, Ele não te devolve ao que você era antes. Ele te transforma em alguém que nunca existiu. A revelação final
O motivo pelo qual Deus está te curando agora, o salmo termina com: para que o meu espírito cante a ti, e não se cale. A cura não é o fim, a cura é o começo. Deus não está te restaurando para você simplesmente voltar ao normal. Ele está te restaurando para você viver o que você nunca viveu, para ser quem você nunca teve força de ser, para carregar uma alegria que não depende de circunstâncias. Você foi levantado para cantar, para testemunhar, para viver. E tudo isso começa aqui. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a voz da esperança se movendo. E agora eu preciso te levar ainda mais fundo. Porque o Salmo 30 guarda uma revelação que muitos leem, mas poucos enxergam. A cura de Deus não é um evento, é uma transformação. Existe um versículo no Salmo 30 que parece simples, mas carrega uma virada tão profunda, que se você absorver, nunca mais vai ver sua vida espiritual da mesma forma. A tua ira dura só um momento, mas o teu favor dura a vida inteira. Isso quer dizer que Deus pode permitir uma fase difícil, mas quando Ele libera o favor dele sobre alguém, não é por um instante, é pela vida toda. Talvez você pense que está vivendo uma sequência de perdas, atrasos e portas fechadas, mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O momento difícil tem prazo de validade, o favor não. E quando o favor chega, Ele não pergunta quem você foi, Ele apenas constrói quem você será. Esse é o motivo de você estar ouvindo isso. Deus decidiu virar a página, e você está prestes a entrar no capítulo que Ele escreveu, não no que você tem vivido. Tem uma frase que parece contraditória, mas é exatamente como Deus trabalha. Às vezes Deus permite a queda, para te impedir de desabar no lugar errado. Pensa comigo. Se o salmista não tivesse sido quebrado, não teria orado. Se não tivesse orado, não teria sido curado. Se não tivesse sido curado, não teria descoberto que Deus o levantaria. A dor não foi o fim, foi o início da transformação. A dor que tentou te enterrar está prestes a se tornar o testemunho que vai te levantar. Você não está ouvindo esse texto como alguém derrotado, e sim como alguém que está entendendo por que precisou passar pelo que passou. A ferida que antes era motivo de vergonha, agora vai ser um lugar onde Deus vai mostrar a glória dele. Quando Deus responde com silêncio, isso também é amor. O Salmo 30 deixa claro que houve um momento em que Deus escondeu o rosto. Isso é duro, é confuso, é angustiante, mas presta atenção. O silêncio de Deus nunca significa ausência, significa preparação. Assim como o agricultor cobre a semente com terra, Deus às vezes te esconde para te fazer crescer onde ninguém vê. E enquanto você achava que estava esquecido, Deus estava organizando sua nova estação. Ele não te perdeu, Ele te preservou. E o que parecia abandono era proteção. Existe um momento no Salmo 30 em que o salmista quase grita: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Esse clamor não é bonito, organizado ou espiritual. É um pedido desesperado, quebrado, sincero. E é exatamente esse tipo de oração que Deus responde mais rápido. Porque Deus não se impressiona com discursos, Ele responde a corações que não conseguem mais fingir. E aqui está a beleza. O texto mostra que Deus não apenas ouviu, Ele respondeu imediatamente: o Senhor me ouviu. Isso significa que existe uma hora exata em que o céu decide se mover a seu favor. E se você está ouvindo estas palavras, não é coincidência, você está no minuto exato em que Deus começa a virar sua história, a troca divina. Quando Deus pega o que você perdeu e devolve algo maior, o verso mais poderoso do Salmo 30 é simples, mas devastador: transformaste o meu pranto em dança. Aqui está o segredo que quase ninguém vê. Deus não disse que consolou o pranto, Ele disse que transformou. Isso significa que aquilo que te fez chorar não será apenas curado, será convertido em algo que te fará celebrar. É como se Deus dissesse: eu não vou apenas te tirar da dor, eu vou te colocar num lugar onde a dor não poderá mais te alcançar. E isso não é teoria espiritual, é o processo de Deus. Ele não te devolve ao ponto de partida, Ele te leva a um nível que só quem foi quebrado consegue alcançar. Quem nunca sofreu, dança, mas quem foi restaurado, dança com significado. O Salmo 30 termina com uma frase que parece simples, mas é profunda demais: para que o meu espírito cante a ti, e não se cale. Você não sobreviveu apenas para continuar vivendo. Você sobreviveu
para testemunhar. Você sobreviveu porque Deus decidiu que sua história não terminaria no capítulo da dor. Você sobreviveu porque sua existência tem um propósito que nenhum trauma conseguiu apagar. Você sobreviveu porque aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida é maior do que tudo que já tentaram contra você. Você sobreviveu porque amanhã estava a caminho, mesmo quando a noite parecia interminável. O final, que não é um final, é o início agora que percorremos o Salmo 30. Você precisa entender algo profundo. A cura de Deus não é apenas para te levantar, é para te reposicionar. Tudo aquilo que tentou te destruir nos últimos meses, anos ou dias vai ser usado como combustível para a missão que Deus vai te entregar. E aquele vazio que você sentia, ele não era morte. Era espaço sendo aberto para a nova presença de Deus dentro de você. O salmista termina dizendo: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. E isso significa uma coisa: quem foi levantado por Deus nunca volta a cair no mesmo lugar. Antes do terminar, eu preciso falar diretamente com você. Você não está ouvindo isso como alguém casual. Você está ouvindo isso porque Deus está te chamando de volta ao lugar onde tudo começa, a presença dele. E se existe algo que você deve levar deste texto, é isso: sua noite teve limite, sua dor teve prazo, sua queda teve propósito. Sua cura está acontecendo neste exato momento. E agora, você vai caminhar para a melhor fase da sua vida espiritual. Não porque você está forte, mas porque Deus decidiu te levantar. Se essa mensagem fez sentido para você, siga o canal e ative o sininho.